Então, isso é o que mais ou menos acontece quando a gente aperta o parafuso. O teu parafuso alonga e as tuas juntas comprimem, certo? Ah, quanto alonga, quanto comprime, professor? Isso vai depender da rigidez do teu parafuso, quão duro, né, é o teu parafuso de alongar, e da rigidez da junta, tá? Vamos pensar um pouquinho. Eu estou falando, de repente, nem todo mundo entrou aqui. Tá. Tem 13 já. Vamos pensar um pouquinho. Mutei todo mundo, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Quanto menor o diâmetro, mais fácil é do parafuso alongar. Tá? E quanto maior o comprimento, mais fácil é do parafuso alongar. Tá? Por isso que eu peguei um parafuso comprido. Certo? Eu não tinha M6. Se tivesse M6, eu ia alongar mais e sofrer menos. Certo? Mas quanto menor a área, mais ele alonga. Quanto mais comprido, mais ele alonga. Tá? Essa folga, bom, a gente vai falar quando falar de juntas. Não vamos ultrapassar as barreiras. Tá? Como que a gente calcula essa rigidez? Tá? Como a gente calcula isso? E depois eu vou voltar para o nosso experimento. Como a gente calcula essa rigidez? Essa rigidez é calculada considerando uma barra carregada, né, parte rosqueada e parte sem rosca, certo? Considera cada porção como uma mola e combinam-se as duas molas em série. Tá? A gente viu lá no capítulo 3, eu vou passar para vocês de novo aqui. Qual que é a rigidez? Opa, olha eu novinho aí. Qual que é a rigidez de uma barra carregada? Então, tem uma barra, tá? Diâmetro qualquer. Vou botar já um diâmetro, tá? Porque a gente vai se tratar de superfícies cilíndricas, né? Parafusos cilíndricos. E de um comprimento. Certo? E essa barra vai ser submetida a uma força. Vou botar ela coxinha. Força. E essa força vai provocar o alongamento dessa barra. Ou seja, a minha área vai diminuir um pouquinho e meu comprimento vai aumentar um pouquinho. Tá? Essa diferença aqui, ó, foi o que eu medi aqui no meu parafuso. Eu medi ele torqueado com carga e sem carga, certo? Deu 0,3. Esse que a gente chama de delta minúsculo. Tá? E a gente tem a tensão, força sobre área. A deformação é o delta L, tá? Sobre L. Isso aqui vai ser igual a delta L. Delta igual a delta L. Tá? A mesma nomenclatura, só um nome diferente. Beleza? E pela lei de Hooke, sigma igual a E vezes epsilon. O que é minha tensão? Para uma barra, força sobre área. O que é minha deformação? Para uma barra, delta sobre L. Tá? O que é rigidez? Rigidez é uma força... É uma força dividida por uma distância? Ou é o contrário? Força dividida por... acho que é isso. Deixa eu ver se não... Deu um branco agora. Acho que é. Força L, L embaixo. Isso aí. Bug. Tá? Então, o que eu vou pegar nessa fórmula aqui? Eu vou jogar esse delta dividindo a força. Tá? E eu vou ter do lado de lá a E sobre L. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a rigidez de uma barra é AE sobre L. Tá?
Aí, ó, a rigidez é AE sobre L, tá? Como eu tenho uma parte sem rosca e uma parte com rosca, então tem que fazer a soma dessas rigidezes, certo? A soma das rigidezes é que nem aquela soma dos resistores, tá? Em paralelo, né? Então, 1 sobre K igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, tá? Ou essa relação aqui. K1, K2, né? Faz o mínimo múltiplo comum, multiplica e tudo mais. Então, considerando que é o mesmo material, o E é igual, mas as áreas e os comprimentos mudam, então essa aqui fica a rigidez do meu parafuso. Tá? No meu caso, esse parafuso, ele tem rosca total. Tá? Rosca total. Então, como ele tem rosca total, eu desconsidero. Como ele tem rosca total, eu desconsidero essa porção aqui. Tá? Então, rosca total, eu só uso esse cara. Se ele tem rosca parcial, eu uso esse cara aqui. Se quiser fazer uma anotação aí, rosca parcial, né? Eu uso esse cara aqui. E esse cara aqui, se for rosca total, que nem é o nosso caso do nosso experimento. Tá? Show! Tá, aí aqui tem Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Já falamos. Aqui já falamos. Aí, comprimento de porção útil não rosqueada. O Lzinho D, que vai nessa fórmula aqui, ó. Lzinho D. Tá? Ele é o comprimento total do parafuso menos a parte com rosca. Tá? Comprimento total do parafuso menos a parte com rosca. Vai dar o comprimento LD que está dentro do grip, que está dentro do agarre, certo? O comprimento Lzinho T, que também vai nessa fórmula aqui, Lzinho T, não é quanto de rosca o parafuso tem, não. É quanto de rosca está sendo apertada. Quanto de rosca está sendo apertada. Aqui, ó, Lzinho T. Tá? Então, isso aqui você tem que fazer parafuso por parafuso, comprimento por comprimento. Certo? Então, Lzinho T é o Lzinho de agarre menos o LD. Então, você vai fazer LD, L menos LT, Lzinho T igual a Lzinho, que é o comprimento de agarre, menos o Lzinho D. Aí você vai ter esse comprimento aqui. Então, isso é importante para você colocar os valores nessa fórmula, para ter o valor de rigidez correto aí do teu parafuso, tá? Correto do teu parafuso. Certo? Ele faz um exemplozinho aí para vocês visualizarem. A área da porção rosqueada, πd ao quadrado sobre 4, e a área da porção rosqueada, AT. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar agora já. Vamos falar agora. Por quê? Porque na parte sem rosca, beleza, o material se comporta bonitinho, assim, 100%, só alegria. Na parte com rosca, certo? Na parte com rosca, eu não tenho essa área muito bem definida, certo? Eu não tenho essa área muito bem definida. Então, eu vou achar uma área tal que se equivala a uma barra lisa. Tal que a resistência, né, a deformação, seja igual a uma barra lisa. Isso a gente vai chamar de AT. Área com rosca, né? Área thread. Área com rosca. Essa área não é a externa, não é a interna e não é média. Por isso que é difícil de especificar ela. A gente especifica só em tabela. Tá? Só em tabela. No Stigler, lá no início do capítulo, tá? Isso eu sei que é desconfortável, gera muita passação de página, tá? Muita passação de página. Mas aqui a gente tem, ó, área T. Tá? Tabela 8.1.
tá? Para a série métrica e para a série em polegada, né? O NF, né? O NC e o NF. Tá? O ATzinho, AT, certo? 8.1. Esse aqui é um M8, passo 1.25, então eu já vou botar a área T aqui. Área T, 36,6. Nosso exemplo aqui. Nosso experimento. Aqui, tabela 8.1 AT igual 36,6 milímetros quadrados. Tá? Ou seja, esse parafuso que eu tenho, né, corresponde a uma barra lisa de área igual a 36,6 milímetros quadrados. Tá? Vamos calcular a rigidez. Fechou aqui, fechou aqui. Eu tenho o Lzinho. Então, do meu experimento aqui, deixa eu puxando que eu deixei aqui. Tá? Eu tenho aqui M8 por 60,25. Ele é rosca total, tá? Para fazer, mas não, ele é rosca total. Na tabela 1.1 que a gente viu agora, eu tenho um AT de 36,6, certo? O meu comprimento de agarre, tá? 48,3 milímetros, certo? E aqui está a deformação do meu parafuso que eu vou utilizar ela depois. Então, qual que é a rigidez bolt do meu parafuso, né? Bolt. A rigidez do meu parafuso. Lembra que a fórmula, né, vai ser o AT vezes E sobre Lzinho. Tá? Importante, esse Lzinho não é o comprimento do parafuso, é o comprimento de agarre. Tá? Então, aqui eu vou ter 36,6, vezes, eu vou usar 207.000, dividido por 48,3. 207.000 gigapascal, uma velocidade para aços, tá? Agora, se aqui é um aço inoxidado, eu vou considerar a mesma rigidez. Vamos fazer na calculadora. Então, a rigidez desse parafuso é 36,6 vezes 207. Dividido por 48,3 milímetros. Esse número sempre dá um número grande. 156.860, vai? Newton por milímetro. O que esse número representa? O que esse número representa? Representa que, para mim alongar 1 milímetro, eu preciso de 156.000 newtons. De novo, para mim alongar, né, cada mola. Vamos botar aqui na equação, a gente já vai calcular outras coisinhas também. Se precisar, botar tudo em outra folha. Força por deformação. Tá? Para mim deformar 1 milímetro, eu preciso de 156.860 newtons. Olha só, hein? Eu queria ter um professor que nem eu. Para, coitado. Meu Deus do céu. Quanto de força de aperto eu tenho no meu parafuso para deformar 0,3 milímetros? Eu estimo, tá, qual a força real do meu parafuso. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, a regra de 3, né? Ou a K igual a força por delta. Então, força é igual a K vezes delta. Né? Então, essa força aqui, vou puxar a calculadora. Aí, tinha montado sem querer também. 156.860 vezes 0,3. 47.000.
47.058 newtons. Esse valor eu vou guardar porque eu vou usar no futuro. Tá? 4 toneladas de força. Carga, né? Tô fortão aí. Tá? Tá certo isso, minha conta? 207, tô mexendo muito forte. Certo que eu tomei um todinho aí de café da manhã. Dividido por 48,3. Tá certinho. Isso aqui vezes 0,3 milímetros. 47 mil, isso aí. Dividido por 9. Carga. Tá? A gente vai calcular o torque que eu apliquei. 4. Qual é a tensão? Eu tenho então 47.058 newtons, né? Tensão é força sobre área. Qual área? O AT, 36,6. Tá? Mil e poucos megapascal de tensão? Acho que não. Esse aqui é um aço bem resistente, mas não vai chegar a esse tipo de esforço. Acho que minha medida aqui deu Krebs. Vamos ver com 0,2 quanto é que ficaria. 156, 6.860 vezes 0,2. E aí talvez está mais coerente. Vou apertar de novo, depois dar uma conferida, ver se eu cheguei mesmo nessa deformação. Cinco vírgula cinco, não mudou nada. 5,6. 65, onde é que tirei 0,8? 5,5, 95. Voltar para o lead de metrologia. Tá? O que dificulta? 2,6. O que dificulta é a marcação da cabeça parafuso, né? O taquímetro acaba pegando aí e dificulta a medida. Tá? Aí aqui tem que mudar. Calque, que tinha dado 156.860 vezes 0,2. 31,372. 31.352 newtons. Dividido por 36,6. Isso dá uma tensão no parafuso. 857 megapascal. Trabalhar com esses valores aí. Senão, vamos chamar de mentiroso. De Hulk. Share screen. A gente calculou a rigidez do parafuso, certo? E essa rigidez nos permite relacionar a força com o deslocamento. Tá? Foi mais ou menos o que eu tentei fazer no experimento aí.
Isso eu vi o pessoal fazendo uma suspensão, tá? Para medir o qual era a força de aperto do parafuso, né? Qual era a força de aperto do parafuso e se esse parafuso perdia torque. Então, eles botaram no caminhão, botaram o caminhão rodar na estrada, tá? Na pista de testes, e a cada tantas voltas nas pistas de teste era medido esse comprimento, certo? E avaliado se essa força mudou ou não, né? Se esse comprimento, se esse parafuso encurtar, quer dizer que a força teve um alívio na força e você perdeu torque, né? Perdeu aperto na tua junta parafusada. E você não deseja isso, né? Porque isso vai te trazer problemas aí na junta, tá? Então, enquanto o meu parafuso sofre uma tração, tá? E é alongado, a minha junta sofre uma compressão, certo? Uma compressão. E a junta, essa compressão, ela acontece nesta área, certo? Mas como eu tenho um material sólido, eu consigo, essa tensão é distribuída uma certa geometria, tá? E essa geometria a gente vai modelar ela como um cone, tá? Como um tronco de cone, aqui, ó, pá e pá, certo? Com um certo ângulo. E esse ângulo, lá, bom, enfim, tá? Por que modelar como um cone? Porque a gente consegue integrar, certo? Eu fiz a conta para uma barra, uma seção, uma área constante, tá? Quando a minha área não é constante, ela tem que ser integrada. Então, é isso que ele está fazendo, ó, certo? Pegou aqui a deformação, P de x sobre EA, que seria meu L, tá? Meu comprimento. A carga, o E e a carga e o E são constantes, pulam fora da integral, mas a área não é constante. Ela vai variar conforme o comprimento. Tá? Aqui está a variação da área e a resolução dessa integral dá a expressão aí 819. 819. E a gente faz algumas simplificações. Primeiro a gente simplifica o alfa, né, o ângulo do cone, que é o valor típico para aços de 30 graus. Tá? Tipo para aços não, tipo para metais, de 30 graus. Certo? E a segunda simplificação, aqui. Se utiliza o diâmetro da arruela padrão de 1,5 vezes o diâmetro do furo. Tá? O diâmetro do furo. Certo? E aí a gente tem essa equação, que é o que a gente usa. Ela é simplificada. Tá? 8,22. Então, por essa fórmula, a gente calcula a rigidez dos membros. Tá? Esta é uma forma, tá, chamada de analítica. Ela é amplamente usada, aceita, enfim, mas ela é um pouco complicada de calcular, enfim, tem algumas variáveis que deixam em dúvidas. E aí, a indústria, ela gera uma aproximação via elementos finitos. Então, a aproximação via elementos finitos chega nessa relação aqui, ó. O Km, né, a rigidez da junta dos membros, é igual. Aí você vai jogar o E e o D para o lado de cá. ED, o valor A da tabela exponencial, né, o Euler, elevado o valor B na tabela, D sobre L. Tá? Então, métodos experimentais chegaram nessa relação aqui. Tá? Eu não sei se tem algum método empírico, mas provavelmente tenha, né? Poder dar uma pesquisada ali, qual que é o método empírico que se utiliza para encontrar a rigidez de juntas, tá? Para o nosso curso, eu já fiz os cálculos com os dois, dá uma diferençazinha, tá? Muda um pouquinho. Para o nosso curso, a gente vai usar a 8,22, essa relação aqui. Tá? Mas daria para usar esse aqui, uma aproximação, não tem problema nenhum. Bom, então aqui ele tem um exemplozinho, tá? Ele calcula a rigidez das juntas. Quando eu tenho mais materiais, certo? Que nem aqui, eu tenho... putz, aqui,
eu tenho um material, são materiais diferentes, se eu não estou enganado. Tem uma coisa na frente aqui. Aqui tem ferro fundido, tá? E o outro deve ser aço. Então, ele tem que separar o K1 para cada cone. Tá? Então, aqui eu vou usar um cone, uma fórmula. Tá? Esse cone, ele se divide sempre no meio do meu L. No meio do meu L. Tá? Então, ele tem uma porção aqui na arruela, uma porção nesse material, uma porção nesse material, tá? E outra porção nesse material. Então, isso fica um pouco mais complexo para calcular. E depois faz a soma, né? Que nem a soma dos resistores lá. Certo? Se a junta toda é de aço, a equação 8.22, que é o que a gente vai utilizar, né? Ela fornece, tá? Então, aqui você calcula de uma vez só, você já tem o KM completo, tá? Só que isso tem que ser tudo do mesmo material, do mesmo módulo de elasticidade. Certo? Se tem um material no meio, essa fórmula aqui já não vale mais. Essa fórmula aqui já não vale mais. Tá? Então aqui, papá. E aqui ele calcula o K do parafuso, certo? Está em polegada aqui, mas ele calcula o LT, calcula o LD, né? Calcula o Lzinho T, certo? As áreas, ele pega lá na tabela 8.2, porque é em polegada, o AT, certo? Joga tudo na equação 8.17. Isso a gente pode fazer aí também aqui em aula. E aí você tem as duas rigidezes. O que eu vou fazer com as duas? Eu vou pular essa parte, depois a gente volta um pouquinho nas cargas. O que eu vou fazer com as duas rigidezes? Eu vou calcular o C, tá? Que é definido como a constante de rigidez da junta. Né? Então, como o C vai me fornecer uma informação muito poderosa. Tá? Por quê? Porque o C, ele representa quanto por cento da carga externa, C vezes P, vai ser absorvida pelo parafuso. E quanto por cento da carga externa vai ser absorvida pela junta parafusada. Tá? Quando eu tenho um parafuso, eu apertei esse parafuso, pá, gerei uma tração. Esse P, né, a carga que é aplicada na chapa, ele vai ser dividido entre a descompressão da junta, certo? E o alongamento do parafuso. Quando uma carga P é aplicada, o parafuso alonga uma quantidade adicional e os membros no aperto são descomprimidos, a mesma quantidade delta, né? Deformação em milímetros. Esse método representa. Tá? Delta é força sobre rigidez, delta é força sobre rigidez. Como os deltas são iguais, eu igualo esses dois caras, tá? E eu obtenho essa relação, né? KB, KB, KN, que é o nosso C, certo? Rigidez. Indica a proporção de carga que parafuso irá absorver. Um target de projeto é em torno de 0,2. Tá? 0,2. Aqui, vocês têm uma amostra, tá? Com um parafuso de meia polegada, seria um M12, próximo M12. E aqui o tamanho do agarre, tá? O Lzinho, 2, 3 ou 4 polegadas, certo? Ele te estima a rigidez do parafuso, a rigidez da junta e mostra o teu C. Então, quanto maior o agarre, menor o C. Quem é que representa um C menor? Que menos carga vai no teu parafuso. Menos carga vai no teu parafuso. A gente vai falar sobre carga, só queria fechar nessa porção aí. Tá? Aqui, beleza? Eu vou deixar aqui, que é onde a gente vai continuar. Eu tenho um exemplo. Está lá no outro caderno. No outro caderno. Você tem alguma carga que a gente pode calcular?
vou calcular. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos. Vai dar tempo. Eu vou desenhar uma junta aqui para a gente calcular, tá? E depois eu vou ver certinho quanto de carga a gente vai tentar aplicar nessa junta e ver se ela aprova ou não aprova. Tá? São umas aventuras aí que o cara faz na vida e a gente mete os alunos no meio. Tá? Então, meu parafuso. Tá? E eu tenho aqui uma chapa. E eu tenho aqui outra chapa. Tá? E a porta. Um porcão. Esse parafuso é um M14. M14. Aguenta lá, aguenta lá, aguenta lá. Já vou puxar daqui direto já. A gente vai puxar as informações. Aqui. Tá? Tá vendo ali, beleza? M14, passo 2. E uma área AT de 115. M14 por 2. Área T igual a... esqueci de desenhar as arruelas. Tudo bem. 115. Eu uso franjeado mesmo. Dá tempo de desenhar uma arruelinha aqui? Desenhando assim. Sobreposta. Tá? Tamanhos. Eu tenho duas chapas 9,5 milímetros. 9,5 milímetros. Tá? E aqui eu tenho uma arruela 2 milímetros. Ou seja, o meu Lzinho vai ser igual 9,5 mais 9,5 são 18, 19 milímetros. 19, 20, 21, 22, 23 milímetros. Tá? 23 milímetros. 23 milímetros. Eu vou abrir. Não abri ainda. O livro do Shigley, tá? Se vocês quiserem abrir lá o livro do Shigley. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Bem lá no finalzinho. Cadê minha barra aqui? Tá vendo? Aqui. Bem lá no finalzinho. Não tão no finalzinho. Tem essas informações de parafuso. Aqui tá... Não. Cano. Acho que é 21. Não. Opa. Aqui. Aqui. De porca. Beleza. É isso mesmo? Dimensões de parafuso, porca quadrada e de... Dimensões de parafuso de porca quadrada e hexagonal. E agora? Esse aqui.
Dimensão de parafuso porta hexagonal de haste muito bem enrosqueada, parafusos hexagonais de serviço pesado. 14, o que tem aqui? Raio de filete, haste, altura. Uma série de parafuso de porca, né? Então acho que é o mesmo. Então, aqui está meu M14, chave 21, altura 9.25, tá? Hexagonal regular, 9.25, chave 24, 9.25. Se ele muda alguma coisa aqui. Altura 9.9, tá? Ah, tá aqui, ó, porcas hexagonais. M14, altura, largura, altura H hexagonal regular, seria a segunda coluna. Então, chave 21 e altura 12,8. Minha altura, 12,8. Tá? Então, o meu parafuso, ele tem que ter um comprimento. Tá? Ele tem que ter um comprimento tal que abrace tudo isso aqui, ultrapasse a porca e você tenha 2 a 3 filetes, de sobra, tá? 3 filetes de sobra. Então, a gente vai medir aqui, esse é passo 2, né? Então, eu tenho 23 mais 12,8, vai me dar 33, 35,8. Então, 35 mais 6 milímetros, 41, eu vou usar um 45 milímetros. Tá? Vou fazer a conta de novo. 23, 33, 35,8. Se eu fosse usar 2 filetes, 35,8 mais 4, 39. Até um 40 poderia servir. Um 40 poderia servir. O dono, o gerente, fica faceiro quando a gente economiza 5 milímetros de parafuso. Vou usar por 40. Eu vou ter 2 a 3 filetes. Eu vou ter 2 filetes de rosca de sobra. Tá? Olha, 115 milímetros. Esse parafuso, agora eu vou para a apresentação. Eu vou ver, vou avaliar. Tá aqui, será? Mais para baixo. Aqui. Opa. Esse parafuso provavelmente ele vai dar rosca total, certo? Provavelmente vai dar rosca total. Porque, ou não, eu tenho 2D. 2D vai dar 38 milímetros. É 14 vezes 14, 14, 14. Então, 28 milímetros, 28 milímetros. Mais 6. 28 mais 6, 34. 34. Vamos considerar isso aí. Então, aqui, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. LT igual 2D mais 6. 2 vezes 14 mais 6. Esse aqui dá 28 mais 6, 34 milímetros. Como eu complemento em 40, provavelmente vai ser rosca total. Mas eu vou, para complicar um pouco, eu vou considerar o LD de 6 milímetros. Tá acabando a reunião, pessoal. Deixa eu fazer um intervalinho aí. Uma meia hora de intervalo, aí 10 para as 9 a gente volta. Tá? 10 para as 9 a gente volta. Volto daqui, eu vou fazer esse exemplo para vocês. Eu vou pegar a informação da força e a gente vai calcular o restante aí, conforme a gente vai visualizando na nossa aula. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que vocês vão fazer na lista 3. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que vocês vão fazer na lista 3. Certo? Então, LD de 6 milímetros, tá? Então, como ele não é rosca total, eu não vou conseguir usar aquela fórmula mais simplificada. Eu já fiz isso de propósito para mostrar para vocês como se usa a fórmula mais abrangente de rigidez. Cadê?